Em uma coletiva de imprensa, Donald Trump listou os aliados que esperava ter do seu lado na guerra contra o Irã, mas que, segundo ele, não apareceram. It's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. We've got 50,000 soldiers in Japan to protect them from North Korea. We have 45,000 soldiers in South Korea to protect us from Kim Jong-un, who I get along with very well, as you know. Depois de citar a Coreia do Sul, a Austrália e a OTAN, ele chegou ao país que há décadas aspira ser o aliado mais leal dos Estados Unidos na Ásia. Mas não foi a primeira humilhação da série esse ano. Semanas antes, durante a cúpula bilateral em Washington, a primeira-ministra Sanei Takaichi havia perguntado a Trump por que ele não havia consultado o aliado mais próximo dos Estados Unidos na Ásia antes de ordenar o ataque ao Irã. A resposta de Trump foi essa. Japan and US are very good friends, but one question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. And we had to surprise him. Enfim, para Takaichi, para o gabinete japonês e para boa parte do Japão, o momento foi descrito como agonizante. Bom, nesse mesmo período, o Japão havia concordado em investir algo em torno de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos para evitar tarifas ainda mais severas. O secretário de Comércio americano não teve nenhum pudor em descrever o acordo. Segundo ele, o Japão estava comprando a redução das tarifas. Uma analista da Universidade de Syracuse foi mais direta. Segundo ela, isso está se tornando um relacionamento ruim, quase abusivo. Quanto mais o Japão tenta agradar, pior é tratado. Bom, essa é a lógica do trumpismo como um todo, como nós sabemos. Mas a quarta maior economia do mundo, com uma constituição que ela mesma não escreveu, cercada pela China, pela Rússia e pela Coreia do Norte, e presa numa aliança da qual não consegue sair, eu acho que traz uma discussão bastante importante e também lições para o Brasil. O Japão hoje é incapaz de dizer não a Washington, e a pergunta que eu tenho em mente é como o Japão chegou nesse ponto, né? E obviamente a resposta não está na conjuntura, mas está na história, e é sobre história que a gente vai falar hoje. Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça, eu falo com vocês desde Bonn, na Alemanha, que é um outro caso bastante emblemático. Nessa quinta-feira, dia 16 de abril de 2026, eu tenho a alegria de conversar com o Jojo Neto. Saudações, povo que nos escuta. Meu nome é Jojo Neto. Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas. Atualmente sou mestrando, já, enfim, de curso, em Segurança Internacional pela PUC Minas, estagiário docente pela PUC Minas na disciplina de Segurança Internacional, né, com o professor Jorge Lasmar, né, e uma disciplina que foi Art and Conflict. Foi principalmente tratando de Trauma, Memory and Identity, é o nome completo da matéria, com a professora Rashmi Singh. Né? Que é a tua atual orientadora. Sim, a atual orientadora, né? Que é maravilhosa e que eu sou fã incondicional. Exato, Deixa eu também. Registrado aqui. Que tem um dos melhores episódios do Chutando a Escada, enfim. Mas esse é um outro assunto. Concordo plenamente. Antes, um disclaimer rápido. Essa conversa foi gravada em novembro de 2025. Bom, mesmo assim, para entender por que o Japão, em 2026, parece estruturalmente impossibilitado de dizer não a Washington, é preciso entender como e por que, lá em 1945, os Estados Unidos escreveram a Constituição japonesa
É preciso entender o artigo 9, por exemplo, que renunciou à guerra como instrumento de política. É preciso entender o revisionismo histórico, que, a partir dos anos 90, principalmente, transformou essa história em campo de batalha político. E, para tudo isso, a gente tem aqui a alegria de receber o Jojo, um grande especialista no tema. Bom, antes de começar, um lembrete rápido: o Chutando a Escada é um projeto independente, sem patrocinadores. O que mantém o podcast no ar é o apoio direto que vem dos nossos ouvintes. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, considere se tornar um apoiador. O link é o chutandoaescada.com.br/apoio. Se preferir uma contribuição direta, a chave Pix é perguntas@chutandoaescada.com.br. Todo apoio faz muita diferença. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Olha só, o Japão tem uma cultura milenar e eu não vou recuar tanto, porque senão a gente precisaria não só de um episódio, mas de diversos episódios, né, para poder te ouvir falar. Mas para a discussão aqui, eu queria pegar, se você concordar, aonde começa o que a gente chama geralmente de ordem liberal internacional, ou seja, ali o pós-Segunda Guerra Mundial, aonde então os Estados Unidos, principalmente, estão construindo uma arquitetura internacional, né, baseado ali em alguns pilares que a gente já sabe, né, na democracia liberal, na economia de mercado, no multilateralismo, e o Japão ocupando, né, um papel importante como um dos pilares dessa ordem que foi construída pelos Estados Unidos no pós-guerra, não sem um trauma, né, absurdo, um crime de guerra que só não é tratado assim, né? E eu até queria te ouvir um pouco sobre isso, porque os Estados Unidos vencem a guerra, né? E aqui, obviamente, eu me refiro às 2 bombas atômicas que são lançadas em território japonês. E de lá para cá, então, com a ocupação norte-americana nos anos 50, né? O Japão, que durante a Segunda Guerra Mundial tinha uma política expansionista, belicosa, né, vai mudando, de certo modo, a sua identidade para uma identidade mais pacifista, né? Como que você caracteriza, então, esse Japão do imediato pós Segunda Guerra, com esse trauma, né, dos bombardeios, e como que isso vai moldando, né, um novo Japão que, além de pacifista, passa a ser um dos pilares, né, da ordem liberal internacional, essa que eu mencionei, criada pelos Estados Unidos, que até então era inimigo japonês, né? Bom, eu acho que o que você colocou é um apanhado geral perfeito, na verdade, né? Claro, ele é mais profundo que isso nas minúcias, assim, mas é um apanhado geral. Mas estudar esse processo é também entender quais as relações entre esses pontos, né? Principalmente no pós-guerra, que você falou um ponto que eu acho muito interessante, que é os Estados Unidos querendo arquitetar uma nova, né, uma nova ordem mundial ou um certo apoio ali à entidade capitalista, que depois vai, enfim, tecer a configuração mundial da Guerra Fria, e não foi diferente para o caso do Japão. Na verdade, o Japão era o principal alvo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria para tecer. Para entender a política contemporânea, a gente tem que partir ali do imediato pós-guerra, né? 46, com o Tribunal de Tóquio, que é o início disso, mas principalmente na década de 50. A década de 50, com determinação do Tribunal de Tóquio, que, enfim, é outro fator também muito, muito interessante, cheio de problemas, cheio de críticas ali, tanto de um lado nacionalista japonês, quanto de um lado anticolonial. Você tem diferentes interpretações do Tribunal de Tóquio, mas ambas são críticas, cada um à sua maneira, né? De uma maneira mais legítima, mais científica, que seria a análise crítica, e também, do outro lado, você tem a análise nacionalista, que é uma análise que busca reescrever muito daquilo que aconteceu.
De fato, o Japão no pós-guerra, ele buscou, ou no pós-guerra, década de 50, ele busca se colocar como um estado mais pacifista, né? Uhum. Frequentemente associando de que ele não agiria mais daquela maneira, né? Só que os Estados Unidos ele teve muito papel em consolidar isso, porque na década de 50 os Estados Unidos, por decreto do Tribunal de Tóquio, ele vai ocupar o Japão, né? O Japão vai ter uma perda de soberania e vai ser ocupado pelas forças do Douglas MacArthur, né? Um general estadunidense, né? Que ele vai, né, tecer o que viria a se tornar a democracia japonesa, né? Eh, Principalmente na formação de uma nova constituição, controlando como ela deveria ser e como vai ser a forma política, né? Como vai ser essa democracia do Japão, né? Qual vai ser seu modelo econômico. E é nesse momento que se você vai ter o surgimento do parlamento como nós conhecemos hoje, porque o Japão tinha um parlamento anteriormente, né, um parlamento de guerra, mas sim um parlamento, formação de novos partidos, você vai ter uma liberalização da economia, né, principalmente com a dissolução das Zaibatsu. Não sei se você sabe o que são as Zaibatsu, ou o que eram Não, as Zaibatsu. não. As Zaibatsus, depois da era Meiji, da Revolução Meiji, teve uma política imperial de Estado de formar grandes conglomerados industriais, né? Esses conglomerados industriais eram geralmente de famílias que já tinham um certo poderio comercial ali, porque já tinham uma grande história, né? Aquela história dos old money, né? De comércio e de coisa, que formaram esses grandes conglomerados que atuavam desde eh, né, produzir rádio, comunicação, TV, até navio de guerra. Uma que não existe na forma de Zaibatsu hoje em dia, porque as Zaibatsu eram grandes influências, imperiais, elas atuavam em favor do império, não muito distante do que aconteceu na Alemanha nazista, né, mas eram grandes conglomerados, mas uma delas era a Mitsubishi, né, a Mitsubishi ainda Uhum. atua hoje em dia de uma outra maneira, mas ela ainda é um grande conglomerado, só que Sim. agora ela está em um modelo muito mais liberal, né. Uhum. As outras, não tão famosas, eu se não me engano, não tenho certeza se elas foram, se elas permaneceram da mesma maneira, mas a Mitsubishi é um nome muito grande, né. Não é à toa que os principais caças e navios de guerra, do Japão, os mais conhecidos, principalmente o Zero, né, pessoal que gosta muito de estudo estratégico, usa muito o caça Zero do Japão. O nome completo do caça Zero é Mitsubishi Zero, né, ele é produzido pela Hum, Mitsubishi. Essas Zaibatsu elas são dissolvidas, né, entrando no novo modelo econômico mais liberal, e a democracia que ela vai entrar, a criação de novos partidos, ela é muito no modelo inglês, né. Então você tem até hoje, eleições para primeiro-ministros indiretas, mas eleições de câmara baixa e câmara alta, diretas, eleições locais também. Muitos dos partidos, inclusive os que atuam hoje em dia, eles vão se formar, nessa década, né, e eles têm um longo histórico que não é tão distante do histórico hoje em dia, visto que muitos dos políticos que foram eleitos por algum desses partidos são, avós, né, e avós e pais dos políticos que são eleitos hoje em dia. O atual governista, o partido governista do Japão, que é chamado frequentemente em japonês de Minto, só que a gente chama de Partido Liberal Democrata, né, ou PLD, conforme foi traduzido para inglês, né, ou para português, digo. Eh, Ele é um partido que mais governou o Japão, né, na Câmara, desde o pós-guerra. Não foi o único, mas foi o que mais, governou e atualmente é o governista, né. Muitos dos políticos mais, proeminentes do século XX, eles são netos e filhos de políticos da época da guerra e do pós-guerra, né, então não está muito distante, mas a configuração do sistema político ela é diferente. Na Constituição, você tem um artigo, temos 2 artigos na verdade, o primeiro deles que eu vou falar é o artigo 11º, que ele reconhece a condenação do Japão no Tribunal de Tóquio da maneira que foi, então ele reconhece expressivamente crime de guerra, e o artigo 9º, que de longe é o artigo mais polêmico, né. O artigo 9º ele fala que o Japão renuncia da guerra como uma forma de fazer política, que é basicamente né, e claro, ele é mais longo que isso, ele tem outras implicações, dentre elas, que o Japão não possui uma força armada da maneira tradicional, né, não sei se você já ouviu falar das forças de autodefesa, né, uhum, sim, as sim. Jietai, né. Uhum, Hoje em dia, inclusive, elas têm braços diferentes, né, você tem a que seria uma marinha, um exército, uma aeronáutica,
mas isso não é a configuração inicial delas, né, elas atuariam muito como uma força de policiamento e monitoramento, né. Uhum. Em policiamento e monitoramento, inclusive, nessa nova formação, você tem a formação da nova força policial, novas forças médicas de emergência, né, muito inspirado na democracia inglesa e com ocupação estadunidense. Então muito o que acontece na década de 50, da formação do corpo de Estado, tem também a formação de uma nova identidade nacional. No geral, né, no dentro do meio político, muito por influência dos Estados Unidos, né, e a ocupação dos Estados Unidos ela não foi, fácil, ela não foi, muito diferente do que o Japão Imperial fazia, né. Você tem historiadores aí que eu vou citar o Yanaga Saburo, eu falo o sobrenome primeiro, né, Yanaga Saburo, ele é um historiador que ele faz essa comparação e ele é muito crítico da história japonesa, não vai achando que não é uma pessoa que apoiava o Japão Imperial, muito pelo contrário, na verdade. Ele faz essa comparação de que o Japão, né, ele teve a experiência do que ele fazia em outros estados, né. E isso vai nascer também, não só a identidade nacional do Japão na política externa, mas também muito das raízes da conflitos de identidade que possui no Japão. O Japão, ele é culpado ou ele é vítima, né. Eles surgem também nesse pós-guerra, nessa década, né. E na sociedade, falando em termos sociais e culturais, foi a primeira vez que a população teve um vislumbre, de outro viés que não era o viés que o Japão Imperial vendia a eles, né. Uhum. Que dá também um conflito, que muito daquilo que foi vendido de uma guerra gloriosa, de uma guerra para expansão, de que era necessário salvar a vida, já estava minando no fim da guerra, com a fome, com os bombardeios, né, e com a falta de confiança que tinha-se no exército, né, de muitas mães protestarem, falando que levaram seus filhos para a morte, esse tipo de coisa, né, e os próprios soldados sendo, forçadamente alistados, né. Mesmo nessa linha você tem o povo desconfiante vendo o mundo a partir de uma nova perspectiva que também não é liberalizante no sentido dar liberdade, né. Você tem Uhum. uma opressão, agora mudou a opressão para o momento, como fica, né, principalmente daí muito das raízes, né, dos frutos que a gente está colhendo hoje em dia, de um grande conflito de identidade, de um grande reposicionamento no e o que que é? Ô Você Jojo, sim. deixa eu aproveitar esse gancho, mas a pergunta que me surge ao te ouvir falar é a seguinte: como que se forja uma identidade, né? Você deu algumas pistas, né? Uma identidade pacifista no Japão. Você deu algumas pistas. Os Estados Unidos fizeram o que o Japão fazia, ou seja, por meio da violência, né? E aí há vislumbres, até por conta das sequelas da guerra. Mas não há, o ponto é que não há uma geração espontânea, né? De uma cultura pacifista que surge no Japão na década de 50. Há um projeto por trás, um projeto de poder, um projeto, inclusive, violento. É por aí ou eu tô entendendo errado? Né, ela não surge de repente. Pelo contrário, na verdade, a identidade Japão imperial, falando um pouquinho antes de falar da pacifista, só para ter um exemplo, tipo assim, como você convence alguém a se matar em nome do seu país, né, dando Uhum, aquela linha. É um projeto que vai desde o final da era Edo no Japão, então no século final do século primeira metade do século XIX, aí com a Revolução Meiji você tem uma nova escola de ideólogos, você tem uma nova como vai reformular a educação, como vai criar esse cenário, e essa identidade do pacifismo ela também não surge do nada, né, ali são as raízes, né. Elas vão se encaminhando durante todo o século XX. Não é à toa que nacionalistas chamam e os nacionalistas evocam muito um vocabulário muito sexual para esse tipo de cenário, que eles falam de uma castração do Japão para a venda de uma história masoquista, né. E aí eu estou citando diretamente um historiador entre aspas, né, não é um acadêmico responsável, que é o Mera Koichi, que ele é um nacionalista fervoroso, né, que frequentemente ele revisa a história para ideais políticos de extrema direita. Ele é atuante hoje em dia, ele que cria esse termo da história masoquista, né. uhum, Esse período dos Estados Unidos, ele é o início disso tudo, e principalmente dessa constituição, de que esse ideal pacifista que o Japão não pode na guerra, ele é um projeto de Estado. Ele é uma projeção do que os Estados Unidos queria. Principalmente do meio estratégico, que ele precisava de um aliado e de um ponto de influência no Pacífico, né, que ele uhum, não tinha. Você tinha um crescimento, de ideais e dentro do Japão também, mas, foi suprimido logo, logo. Na China, que já havia, né, surgimento de ideias comunistas, né, do chinês, que vai culminar na Revolução Cultural na década de 50 inclusive, outros
lugares, né, Vietnã também e tudo mais, o próprio surgimento da União Soviética, que já havia acontecido na Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam com medo de todo esse bloco. Por quê? Rússia faz fronteira com o Japão, marítima, mais fácil. Tem inclusive algumas ilhas em disputa até hoje, mas uma disputa bem fria, né? Não é uma disputa belicista, não tem escalada, mas é uma ilhas que é de quem, afinal de contas, né? Que são as ilhas ao norte, as ilhas Sakhalin, né? Com a China, né? Que até hoje também tem disputas. Os Estados Unidos estavam com medo dessa influência sangrar demais para o Pacífico e ele não ter domínio nenhum no Pacífico, né? O Japão ele era a ponte para que os Estados Unidos conseguissem exercer influência. Tiveram que combinar Vietnã também com a tentativa de expandir isso. Coreia do Sul foi um exemplo desse sucesso em expandir. E aqui eu estou falando de ideias, né? Do liberalismo, do ultraliberalismo, do bloco capitalista. Então, o pacifismo ele é consequência desse cenário. O pacifismo inicial, e eu estou falando década de 50, ele é uma semente plantada de que, de fato, o Japão ele deveria ser dependente, dele Uhum. dever ser punido. E eu não estou falando que ele não deveria ser punido, ele foi. Mas talvez não da maneira que seria ideal, porque ele foi punido não por uma responsabilidade da história ou punido por um dever, vamos dizer assim. Não dever não no sentido samurai da coisa, um dever no sentido jurídico da coisa mesmo, né? Mas não, ele foi, na verdade, uma punição baseada em interesse, de que o Japão ele poderia ter sim uma força armada para defesa, mas de que você estaria dependente do exército do seu novo aliado, dos Estados Unidos. Não é à toa que as bases dos Estados Unidos estão lá desde essa década até hoje, né? Principalmente Okinawa, né? Que é um ponto estratégico, né? Uhum. Muito se fala em Okinawa, mas pensa um pouquinho na geografia de Okinawa, porque Okinawa, né? E a sequência de ilhas, né? O arquipélago de Ryukyu é uma cordinha assim de arquipélago que tem mais pro sul do Pacífico, é do lado de Taiwan, né? É muito mais próximo de Taiwan do que do Japão, né? Do Japão, vamos dizer assim, não continental, né? Mas do Japão, ilha principal, né? É do lado de Taiwan, é um ponto muito estratégico. Não é à toa que por lá que começou a invasão em terra dos Estados Unidos, foi por Okinawa, né? Não é à toa, né? É um ponto estratégico, era para o Japão Imperial, foi para a China, né? E tendo interesse também para os Estados Unidos depois, né? E tem toda uma questão com a população nativa de Okinawa, né, que é outra etnia dentro do Japão, mas enfim, não precisamos entrar nisso. Então, esse pacifismo, ele é um projeto. E ele vira uma identidade nacional um pouco conflituosa. Porque, de fato, você tem setores, né, dentro da política japonesa. Hoje em dia, eu estou fazendo um grande salto, que defendem sim que o artigo 9 deve continuar como ele é, por conta de que ele é um exemplo de como exércitos deveriam funcionar, e numa questão até um pouco no ideal jurídico da coisa, de que exércitos como uma forma de defesa é o para que um exército é feito, e não para uma questão de ataque, invasão e expansão. Enquanto outros setores falam que não, que na verdade deveria se rearmar, que isso foi uma castração e tudo mais. Então, isso está em disputa, né? Como esse pacifismo funciona, né? O pacifismo ele carece de ser defendido num mundo onde todo mundo se arma, ou ele é um ideal também que deve ser colocado, né? Né? É claro que em alinhamento ideológico eu estou muito mais na visão de um pacifismo mesmo, né? Na minha própria visão, assim, tudo mais. Mas a razão dessa identidade do pacifismo, ela não deixa de ser conflituosa, né? Até Sim. o próprio Brasil nesse cenário, o Brasil é visto como um país um pouco pacifista, mas muito mais num cenário pragmático do que num cenário ideal também. E o Japão nesse Aham. cenário, ele tem razões históricas para isso, que o início disso tudo foi um projeto, né? Foi Uhum. uma projeção de que as forças deveriam ser limitadas na sua área de atuação e devem atuar da maneira que eu quero, né? Que eu quero quem? Estados Unidos, né? Uhum. E muito pouco controle, né, do Japão. E isso é um ponto muito importante, e falei com o Iclis Rodrigues também isso, que o Japão Imperial ele é anticolonial. Ele É, não é pós-colonial, e nem decolonial, muito menos, né. não, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Sim. Porque ele é anticolonial, não é pós-colonial, como você acabou de falar, né? Nem decolonial. Uhum. Como definir então, né? Como que você enquadra? Como definir? Não, vou usar das próprias justificativas que eram usadas na guerra e até hoje em dia, que são reinseridas como uma forma de glorificar, é que o Japão Imperial, ele justifica a sua expansão, falando que ele deveria
resistir contra a expansão do Ocidente, Europa e Estados Hum, Unidos, né? Na guerra, né? O Japão, de fato, ele estava com medo da sua zona de influência se minguar, e ele começa essa justificativa nacionalista de que ele deve ocupar por conta de um pansianismo japonês um pouco distorcido. Você tem ideólogos disso, né? Você tem o Okawa. O Okawa é uma das pessoas condenadas que vão ser julgadas, na verdade, no Tribunal de Tóquio, né? Que era um ideólogo pansianista japonês que falava muito dessa ideia de que o Japão deve se resistir e unir a Ásia em si, né? Tinha até um conceito que eles falavam, né? Que era uma zona de cooperação. Eu não lembro exatamente a sigla, perdão, né? Eu não lembro exatamente a sigla, mas que esses ideólogos falavam que o Japão deveria formar essa zona de aliança, né, na Ásia, e eles usavam isso como justificativa, que eles estariam entrando nesses países para libertá-los e ajudá-los na resistência contra o Ocidente, contra a colonização Ocidente. Por isso ele é anticolonial no sentido ele se declarava, né, entendi. anticolonial, porque ele queria resistir contra o colonialismo. Agora, como ele fazia isso? Impondo o colonialismo da sua maneira. Aham. E aqui eu vou citar muito de novo, citando alguns historiadores, inclusive japoneses, de que o início, até nas Filipinas, que o Japão chegou lá embaixo nas Filipinas, em algumas regiões da China, era muito visto como, no início, no momento inicial, tipo assim, então talvez isso vai liberar da tirania, mas isso logo era visto, né, tipo, logo essa imagem se quebrava, né? É, é, né, muito tinha dessa ideia, tipo assim, agora poderíamos ter um pouco de independência, pouca influência, principalmente em estados muito colonizados, por isso que eu citei a Filipinas, né, a colonização espanhola lá não foi leve, né? Então, no momento inicial de chegada das tropas, talvez era visto, então talvez teremos algumas resistências, mas na verdade estava trocando 6 por meia dúzia, né? Entendi. É, É nesse sim, sentido, Jojo, há um certo casamento com a própria lógica de funcionamento da política externa americana durante a Guerra Fria, né? sim, Que nunca se definiu como colonial, né? Mas que ao mesmo tempo, enfim, intervia no mundo todo, justamente para evitar, e nesse caso, uma ameaça comunista, né? Isso ajuda a entender, talvez, um pouco, não, um ajuda a entender certo totalmente, alinhamento. porque a lógica é a mesma. E a lógica é a mesma, Ah, inclusive, antes da Guerra Fria, Destino Manifesto. Ela é muito claro, parecida. a história interamericana é cheia de exemplos, né? Exato, né. Não, e também não pensa a história como se fosse um ciclo, né, tipo, ela não é determinista, não vamos pensar a Uhum. história como um determinismo. Mas pensar que isso não surge do nada, isso tem outros modelos, né, inclusive vários teóricos da época da guerra, eles estudam, filosofias ocidentais, o Rangaku principalmente, né. Rangaku era uma escola, inicialmente uma escola holandesa, né, escola de pensamento que eu falo, não escola instituição, mas uma escola de pensamento ocidental que estudava muito disso e entraram em contato com o estilo manifesto, muitas coisas, e muitos desses, Rangaku e outros, eles vão formar outras escolas de pensamento que vão reforçar o pensamento imperial, e que os Estados Unidos, que criou isso e é versado nisso por muitas vezes, vai implementar isso. Recentemente teve, e aí eu realmente tenho que pesquisar o nome do político, teve um político que ele olhou na cara da atual primeira-ministra, a Takaichi Sanae, que ele olhou falando e criticando que o Japão estava sendo uma colônia dos Estados Unidos, ele tinha um discurso fervoroso em congresso. Não estou falando sobre concordância ou discordância desse Uhum. discurso, mas é que esse pensamento ainda está presente no Congresso, né. Eu lembro o nome do partido dele, né, o nome do partido é Reiwa Shinsengumi, um partido de esquerda, tá, e o líder, né, que inclusive era um ator, virou político, né, o Yamamoto Taro, que é um político muito crítico, um político que também não vem ao caso, né, mas no questão ideológica, mas para mostrar que em diversos setores da sociedade, mesmo em setores progressistas, essa análise existe. Só que essa análise existe também de uma perspectiva nacionalista, que fala que o Japão deveria se libertar do controle dos Estados Unidos e criar um exército de forma própria, né, se rearmar realmente e virar um país do modo tradicional de pensar um exército, de pensar uma política externa, de se pensar uma política de segurança, né, de tirar um pouco dessa dependência. Essa análise existe dos 2 lados, né, ou de outros lados também, é uma análise muito em disputa, né. E isso tudo é herança da Guerra Fria, né, eu nem cheguei aqui na década de 90, porque a política internacional contemporânea, conforme a gente está vendo hoje em dia, esse partido e tudo mais, você tem um sistema político formado na década de 50,
mas muito da cultura política desses nacionalismos, desses revisionismo histórico, dessas formações, eles são da década de 90, né? Você tem um salto ali, onde desde 1990 até os anos 90 é uma formação, né? Essa formação dessas heranças da guerra e dessas imposições dos Estados Unidos da lógica da Guerra Fria. Na hora que você tem a mudança de paradigma do mundo, você também tem a mudança do paradigma da política externa, né, nesse cenário. Jojo, eu queria pensar aqui, avançar, né, essa fita, fazer um fast forward nessa história da política externa japonesa, porque aí, de fato, a Guerra Fria começa para valer. O primeiro abalo sísmico aí, talvez, né, tem acontecido na Península ali da Coreia, com a Guerra da Coreia. Depois, o Japão, principalmente ali na década de 70, eu venho da economia política internacional, então eu tenho esse vício de origem, né? Sim. Mas já na década de 70, mas principalmente na década de 80, o Japão, até pelo seu sucesso econômico, de sua reconstrução econômica, né? Ele passa a ocupar um outro lugar na política externa americana, que, como a gente viu aí, sempre foi um dos pilares, né, do projeto americano, principalmente na região. E o Japão vai sendo cada vez mais visto como uma ameaça econômica, né? E aí, já na década de 70, o Japão é retalhado, a década de 80, o Reagan todinho, né? E até um detalhe curioso, né, que quando a gente estuda, por exemplo, as teorias da estabilidade hegemônica, né, se flertava com uma possibilidade de um Japão que poderia, de algum modo, ocupar o lugar que principalmente a indústria americana ocupava dentro desse cenário, desse ciclo hegemônico americano. Enfim, essa hipótese se provou completamente estapafúrdia, né? Mas fecha esse parênteses, essa história vai avançando, né? A China vai ocupando um espaço cada vez maior também na política internacional, já durante a Guerra Fria, também na década de 70. Ou seja, são temas, né, que vão surgindo, a segurança regional, a China, o sucesso econômico japonês que vai impressionar a indústria americana. Enfim, se você pudesse resumir para a gente esses os principais marcos, né, dessa dessa reinvenção do Japão do pós-guerra, quais marcos você citaria, né? Eu dei aqui algumas possibilidades de orelhada, mas eu posso estar falando, e geralmente falo bobagens assim grandes, né? E aí a chance que você tem de me corrigir ao vivo. Sim, eu, na verdade, não vou nem corrigir, eu vou só complementar, porque falando assim pontualmente, partindo 50 até 90, o que aconteceu? Uhum. Você tem como o Japão consolidou sua participação de exército, e aqui eu falo muito de uma perspectiva de segurança, né, perdão, a minha área de pesquisa realmente. Mas é que o Japão consolida como suas novas forças atuariam, né, as forças de autodefesa, principalmente em missões de paz. O Japão ele tem uma participação na Guerra das Coreias, mas principalmente logístico, né, operacional, doando, né, a sua capacidade para a ONU, né. E ele mantém essa forma de atuação, né. Se for colocar ele na política de segurança, ele atuava muito mais em conjunto com as missões de paz da ONU, né, e ele vai atuar também no Camboja em 91, ele tem essa atuação, né. E depois mais tarde em Mindanao, né, Mindanao quando teve toda a questão das Filipinas, o Japão também estava dando apoio nessas questões com a sua política de segurança. E, bom, né, isso são marcos da política de segurança, e o crescimento econômico do Japão, ele já estava, ele já tinha capital para isso, ele já tinha fábricas, elas só deixaram de fabricar mísseis encouraçados, né, para fabricar muito de indústria civil, indústria, tecnológica, né, e vai crescendo principalmente telecomunicações, né, e tecnologias, né, em geral também, é assim que eu falo, você vai ter criação de novos conglomerados, né, de novos espaços, né, para robótica, para esse tipo de coisa, isso ao longo do século XX. E essa pressão dos Estados Unidos, ela é muito interessante, porque você já vê isso acontecendo na década de 70 até, 90, né, isso vai crescendo, que é o Japão tendo uma possível ameaça, um possível concorrente, né, devido ao seu Uhum. salto, né, em contraste com os Estados Unidos, né. E isso se dá principalmente na questão industrial e tecnológico, que inclusive é uma questão de orgulho nacional e orgulho nacionalista, isso é um fator muito interessante, né.
como os fatores econômicos eles são um fator cultural também. Mas, enfim, né, isso é um parênteses, né. O Japão ele chegou num nível que ele era visto como uma outra ameaça para além da União Soviética, tipo assim, principalmente na década de 90 com a dissolução da União Soviética e, digamos, o fim da Guerra Fria, né, 91 mesmo, né, e todo esse processo, o Japão foi imediatamente visto como uma próxima ameaça, não a China, né. Ou na verdade o Isso, que a China é visto hoje em dia era o Japão no fim da Guerra Fria. isso. Né, eu não tenho tanta memória disso, né, eu não estava lá, mas na hora que você estuda, assim, não quer dizer que, né, vivência, e estudo não sejam concorrentes, né, na verdade um complementa o outro. Mas você tem muitas obras, que referenciam o Japão ou que querem ocupar uma imagem do Japão, você tá assim, O Último Samurai, né, Império do Sol, Memórias de uma Geisha, você tem um monte de Isso. filmes sobre o Japão, né, uma coisa que vê menos hoje em dia, né. O Japão era visto como uma ameaça não só, econômica, cultural também, né. E muito da Guerra Fria se deu nessa área cultural que eu acho muito interessante, né. O Japão ele dominava a manchete, ele crescia a rivalidade internacional de comércio, né, ecos do que a China é hoje, né, ele vai entrar em declínio depois, né, principalmente com o estouro da bolha, né, a bolha imobiliária, né. E eu acho interessante nesse quesito cultural, como muito da indústria de entretenimento do Japão crescia, né. Junto com a indústria tecnológica veio jogos digitais, né, novas mídias, animações. Você tem um crescimento dessa cultura, inclusive aqui no Brasil, né. Pessoal que cresceu com anime passando na TV aberta, que cresceu com produtos japoneses, com TV japonesa, né. Eu mesmo tinha uma TV da MTV, né. Muitas outras coisas. Sony, né, crescia também. Indústria de cinema do Japão crescia bastante, né. Já era muito grande, já era um investimento e foi crescendo cada vez mais. Quando esses produtos chegam nos Estados Unidos, eles são vistos como uma forma de penetração cultural que ameaçava das crianças estarem sendo, usando um termo, assim, doutrinadas, de estarem sendo influenciadas, da cultura dos Estados Unidos estar sendo perdendo espaço, a Europa também perdendo espaço, claro, né, mas, a gente viu isso no Brasil, a gente viu isso no mundo inteiro, mas os Estados Unidos é quem via isso como uma ameaça realmente, né. A indústria cultural ela penetrou com muita força, a indústria econômica penetrou com muita força, né. Era feito no Japão, era a fábrica do Japão, o Japão era referência. Fotografia, né, que crescia na época, né, fotografia era um negócio um pouco muito mais exclusivo, né, ele vai deixando de ser ao longo do tempo muito com tecnologia japonesa. Então, o Japão, ele é tão visto como uma ameaça tecnológica, cultural e econômica, que em 91 você tem o George Friedman, né, e a Meredith Labarre, que os 2 publicam, né, um livro, né, ele não tem tradução, ele é The Coming War with Japan, né, a guerra que se aproxima, né, a guerra se aproxima com o Uhum. Japão, né, a guerra com o Japão que vem aí, né, que ele era uma projeção, né, era um livro de realmente de futurologia, né, de Sim. tentar prever a partir de perspectiva histórica quem seria a próxima guerra, e eles apontaram com o Japão. E era Uhum. não consensual, mas era algo visto como possível mesmo, né. Ele projetava que no século XX, né, na década da que a gente está agora, né, eles falam explicitamente no livro que é a década de 20, de 2020, né, evidentemente não ocorre, né, mas o Japão estava sendo tratado como essa ameaça, né. Ô Uhum. Jojo, isso é muito interessante, assim, porque, eh, só para tentar, recolocar o ouvinte na conversa, né. Sim. Olha só que interessante, né, porque fazendo um paralelo com o que a gente vê todo dia nos jornais de hoje, né, a China é a grande rival dos Estados Unidos, a China é a ameaça, a guerra comercial é contra a China, a disputa é contra a China, as empresas chinesas, é tudo China, né. Uhum. Nesse momento que a gente está conversando, lá na década de 80, principalmente início da década de 90, o Japão que era essa ameaça, né. Exatamente. Então se falava do Japão, olha, é o ri e aliás, havia até uma expressão muito racista, né, que se usava nos Estados Unidos, que era o tal do risco amarelo, né. Isso. Olha, tem um risco amarelo, e esse risco é o Japão vai roubar nossos empregos, a ponto, de existirem previsões como essa que você mencionou, de que o Japão superaria os Estados Unidos. Por que que eu acho que, eu dei risada lá atrás, né, e acho que isso Uhum. é estapafúrdio, foi o termo que eu usei. Sim.
Até por conta dos pressupostos da conversa até aqui, né? Sim. Como é possível pensar uma transição dessa magnitude com um país que, em última instância, foi ocupado pelos Estados Unidos, né? Como esse pé da defesa, da indústria bélica, né? Da capacidade militar, é um pé muito importante para qualquer discussão séria sobre transição hegemônica, né? E o Japão, na condição que estava naquela conjuntura, hoje, olhando para trás, fica mais claro, né? Não fazia o menor sentido. Então, o que havia ali, me parece que era uma transição do debate, dos pressupostos do debate, né? De achar que a economia superaria a segurança e defesa, discussões estratégicas como as mais importantes, que é no caldo da década de 90 ali, né? Das teses da globalização. Ou seja, a segurança não importa muito mais, o que importa basicamente é inovação tecnológica, é comércio, é indústria, ou seja, economia no geral. Ah, e, portanto, se o mundo novo é esse, logo é possível pensar um futuro onde o Japão vai desempenhar um papel superior ao dos Estados Unidos em alguns desses setores. Algo que torna a comparação com a China hoje completamente também complicada, porque a China é diferente do Japão, tem uma capacidade bélica muito grande. Então, só para recolocar o Sim. ouvinte na conversa, meio que tentando sintetizar o argumento até aqui. E aí, transformando isso agora numa pergunta, né? É, Veja, a década de 90, então, ela traz inovações, né, nessa discussão, né? Primeiro que o Japão agora, sem mais aquele guarda-chuva, né, da Guerra Fria, tem que se reposicionar de algum modo, né, em um mundo novo, um mundo onde há uma euforia aí em torno das teses da globalização, ou seja, o Japão como uma ameaça econômica, uma pressão norte-americana por um certo uma forma de atuação do Japão, um temor, né, sobre o que o Japão significa em termos de ascensão econômica e tecnológica, e uma disputa interna, né, no Japão sobre esse pacifismo, um revisionismo histórico, né, que vai trazer, inclusive, se entendi bem, consequências importantes para a política doméstica no Japão, né? Sim. Então, o que está acontecendo ali, né? Por exemplo, qual que é o impacto que isso teve no PLD? Faz sentido isso? Dá, Então, assim, eu só quero amarrar um pouquinho mais, você falou do por perigo favor. amarelo, isso é muito interessante, porque, de fato, o Japão e a China, eles são completamente diferentes, pelo amor de Deus, até na atuação política externa e tudo mais, mas o discurso sobre os 2 é semelhante. Isso que eu acho interessante. As manchetes de jornais que aparecem, Uhum. elas manchete de jornais dos Estados Unidos que aparece, assim, substituir China e Japão é um eco, assim, né. E isso muito dessa cultura do perigo amarelo, que ele vai surgir muito, muito, muito mais atrás, mas ele ainda é aplicado hoje em dia, né. Quem quiser pesquisar, inclusive em inglês, é yellow peril, né. É Uhum. um termo diferente para perigo, assim, né. Isso não está distante, né. E o que você falou de a economia tomar o lugar da segurança ou até de outros setores também, outras áreas temáticas, o que a gente vê inclusive até eu acho não nas teorias de RU, que as teorias de as próprias teorias de segurança, né, descrevem, na verdade a pluralização de áreas temáticas, né. Eu acho que Uhum. muito dessas análises, assim, é interessante ver essas análises como, por exemplo, George Friedman, né, é para ver como que se enxergava, né. Olhar Fukuyama para trás, Fukuyama, né. Como se interpretava o mundo e por quê, né. Como se criticar se você não conhece o seu material de crítica, né. E isso é interessante. Eu acho muito interessante também, falando como a extrema direita atua, é que principalmente na área da ciência política, como é que ela vai enxergar isso, é que a extrema direita não atua, em área econômica, o discurso sobre área econômica é muito pouco. E geralmente o discurso que aparece mais é a questão cultural, né, é a questão cultural. Aí você fala: "Ah, mas e o nativismo, por exemplo, da questão dos imigrantes nos Estados Unidos, da Europa?". Frequentemente, a justificativa que une esse tópico principal, os imigrantes estão roubando o emprego, são as questões de cultura, são as questões de etnia, questões raciais. E no caso do Japão é muito interessante, porque a economia que eu falei que era uma questão de orgulho, ela aparece como uma questão cultural no declínio do Japão, que ele vai começar a entrar não em declínio, mas em estagnação econômica,
e outros atores vão surgir como a China e a própria Coreia, que eram antes dominados pelo Japão, a justificativa da extrema-direita ela se dá no meio cultural porque a economia era vista como uma questão de orgulho nacional, né? A economia dos Estados Unidos é vista como uma questão de orgulho nacional. E se quem faz a economia girar, quem são os trabalhadores, não são estadunidenses, como isso acontece? Eu acho interessante enxergar, né, esse meio cultural e econômico como uma forma associada, né, com uma forma linkada, né? Claro, cada uma à sua maneira, né? E isso é muito interessante. A questão do revisionismo histórico, ela tem um marco inicial, Uhum. que enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação, eu fiquei um pouco agoniado, porque quando eu estava escrevendo sobre alguns atores e alguns eventos principais, a política do Japão estava mudando o tempo todo. Teve duas mudanças de primeiro-ministro enquanto eu estava escrevendo a dissertação, né? Foi pro Kishida, aí depois foi pro Ishiba, e depois foi para Takaichi, que tá agora, né? Nomes parecidos, né? Yoshida e Shiba. E esse político que eu vou falar é o Murayama. O Murayama ele Hum. foi o primeiro-ministro durante o início da década de 90. Foi o único primeiro-ministro de esquerda que o Japão teve, numa questão econômica, cultural em vários sentidos, né? Que era do Sakaito, né, o Partido Socialista. E ele, junto com um dos ministros dele, fizeram declarações duplas, né? Perdão, ministro não, era o secretário-geral do gabinete dele, que era o Kono. Eles fizeram duas declarações. É, o termo mesmo é a declaração Kono, que é a primeira, e depois você vai ter a declaração Murayama. Essas duas declarações são declarações de responsabilização e de reconhecimento de vítimas das mulheres de conforto. Você conhece esse termo, mulheres de conforto? Eu acho que os ouvintes não. Sim, sim, já. Mas eu acho importante você fazer Sim, uma breve descrição, né? O que são essas mulheres de conforto. Imagino que muita gente não conheça o termo e não sabe do que se trata. exatamente. Mulheres de conforto ela é um eufemismo, tanto Sim. que sempre quando eu coloco entre aspas, que eram mulheres que eram forçadamente escravizadas de forma sexual para trabalhar em bordéis militares durante as ocupações japonesas na guerra, principalmente na Coreia e na ilhas de Bornéu e ilhas do Pacífico, assim que o Japão ia invadindo. Mulheres com conforto, em suma, é basicamente um eufemismo para a escravidão militar sexual que o Japão fazia durante a guerra. Uhum. E isso é um termo não, um evento histórico que tensiona as relações do Japão com esse país, principalmente com a relação da Coreia. E nos anos 90 você tem uma declaração do secretário-geral de gabinete e do próprio primeiro-ministro, que são muito importantes, né? Elas são declarações que responsabilizam as autoridades do Japão. E o que eu falei enquanto eu estava escrevendo a dissertação, fiquei muito agoniado das coisas estarem recentes, é que o Murayama ele falece recentemente, né? Ele falece agora, né? Mês passado, ele falece em outubro, né? Em outubro de 2025, né? Já com mais de 100 anos, assim, tudo mais, já fora da política, né? Mas ele é um ator importante, né? E ele falece assim um pouco noticiado, eu diria, né? E muito da minha, não frustração, mas muito da minha indignação com pesquisa com África e Ásia, é que frequentemente países desses lugares, eles estão em nota de rodapé, né? Não só de Uhum. manchete de jornal, tô falando na academia mesmo, né? Eh, a Rússia tem crescido agora em questão de produção acadêmica, eu fico muito feliz com isso, que já é um movimento, assim, mas África e Ásia, precisam sair da nota de rodapé, né? Elas Uhum. precisam, você tem muitos atores, muita gente importante e muitos fatores explicativos, né, reflexivos e até emancipatórios nessa questão, né? Em várias visões, assim, que deveria se saber mais do que um mero fato ou uma mera coisa. Mas enfim, sobre essas 2 declarações, né, elas, vão motivar um movimento interno de reacionário em relação a essas responsabilizações, né? Uma guinada de autorreflexão do Japão provoca uma guinada de reacionarismo, principalmente entre políticos do gabinete, muitos do PLD e de outros também, que eles vão rejeitar a responsabilidade japonesa, né, aos crimes de guerra e a responsabilização para si, né, a autocrítica, a autorresponsabilização, e começam a alimentar certos discursos xenofóbicos, nativistas, eh, anti-imigração, que era um negócio que não aparecia tanto hoje em dia tem se aparecido mais, desde essa época tem crescido, né?
e a formação, inclusive, de grupos políticos de extrema-direita ou até mesmo de união de outros grupos já existentes para formar grupos maiores, né? Alguns desses grupos já deixaram de existir, mas eles entram em reação a essas duas colocações, entre essas duas declarações, né? O Japão tem uma guinada nacionalista muito grande nessa época, que vai culminar no governo do Shinzo Abe e no governo, então, do PLD, que ele vai dominar toda a política a partir da década de 90, né? Você tem pouca transição governamental. Salvo engano, foi apenas um partido que governou por 3 anos durante até foi a época de 2000 do Fukushima, né? Era outro partido governista do Japão, 2011, 2012, 2013, né? E fora isso, foi só o PLD, né? Só o PLD, majoritariamente Shinzo Abe também, né? E muito em conta da reação disso. Eu citei grupos de extrema direita, eu posso citar aqui diretamente o Nippon Kaigi, que você traduzir seria Reunião para o Japão. Esse ainda está ativo. E esse é muito interessante porque você tem membros do gabinete do governo japonês que tem membresia desses grupos, que tem atuação. Ele é um grupo que atua majoritariamente por lobby, por projeção de interesse, né? E não é algo escondido, na verdade é algo público, é algo publicizado, né? Eles têm editores de livro, eles publicam livros nesse sentido, né? Inclusive influenciam certas coisas. Outro grupo, assim, marginalmente, porque ele tem seu fim, né? Já é o Tsukurukai, né? Ele, na verdade, tem um nome completo, né? Tsukurukai seria reunião para a fazedura, né? Fazedura de quê? Era um grupo que queria a revisão dos livros didáticos de história, né? Uhum. Preocupado principalmente com a educação, o que se ensina nas escolas, o que se doutrina, né? A palavra mesmo que eles usam é doutrinar mesmo, né? Uhum. E eles chegam a fazer editoras, né? Eles têm editoras, inclusive o grupo acabou, mas os líderes do grupo e as editoras ainda estão em atividade, principalmente a ideia, né? Porque essa ideia também é compartilhada entre outros grupos. Você tem grupos que lutam contra a cidadania de imigrantes sul-coreanos, principalmente sul-coreanos, mas chineses também, brasileiros também que compõem boa parte da imigração japonesa, são contra o direito, né, e o direito de trabalhar, esse tipo de coisa, né, e maior regulação dos imigrantes, né. Então isso tudo surge na década de 90 ou em decorrência dela, né. Eu falei que o Tsukurokai acabou, mas o antigo líder dele, ele vai ter cargo político depois em eleições locais, né. Então esses grupos eles são intricados na democracia. E isso é muito interessante, porque, tem diferentes modelos, diferentes formas de enxergar a extrema direita, né, principalmente 2 autores, que é o Bjorgo e o Ravdal, que eles vão falar sobre eles estão tentando definir as relações entre violência de extrema direita e terrorismo, né, fazer associação, mas eles encontram um modelo muito interessante, que seria em inglês a far right, né, e você tem também a radical right, que é uma forma de far right, e também a extreme right, né, Uhum. que é outra forma de far right, né. Eu traduzi esses termos como você tem a extrema direita, que seria a far right, a extreme right, ela seria a direita extremista, eu coloquei nesse termo, né, Uhum. porque, spoiler, é a que mais engaja em violência política e abolição de democracia e outras coisas, e a direita radical, né, radical, right. O Japão atua muito mais no modelo da primeira, que é você não quer a substituição da democracia por outro modelo de governo, mas a instrumentalização dela para os seus interesses e substituição principalmente das elites políticas, das principais formas de governo. Isso tudo tem origem, né, na década de 90, né, e que vai ter nessa guinada, culminando no Shinzo Abe, mas você tem outros atores, né, você tem o Junichiro Koizumi. Lembra que eu falei que a política é sempre avô de um, neto de Uhum. outro, né? Recentemente, quem acompanhou as disputas políticas e mesmo quem não acompanhou, você tinha 2 candidatos nas eleições indiretas a primeiro-ministro, a Takaichi e o Koizumi. Esse nome que eu citei é outro Koizumi, né, o que eu falei antes, né. Uhum. A Takaichi e o Koizumi atuais, né, a Takaichi já é mais velha, né, o Koizumi atual, ele é filho desse outro político Koizumi, que quem é a principal voz depois dessa declaração, Murayama, a declaração Kono, ele é a voz, né, ele é o Koizumi pai, né. É ele quem, toma as rédeas de uma grande guinada nacionalista, né. Você tem o PLD alcançando, né, uma maioria na Câmara e alcançando
sendo um partido governista de fato, mas o Koizumi ele tem uma virada na primeira metade dos anos 2000, né, principalmente com o início de visitas ao santuário, e quem acompanha política japonesa vai saber do santuário Yasukuni, né, o santuário Yasukuni ele fica ali perto dos Jardins do Imperador, né, ele em Tóquio, né, ele não é um santuário oficial do imperador, mas ele é carregado de símbolos nacionais, né, símbolos imperiais principalmente, e nesse santuário ele está sacralizado, né, eu já vi pessoas colocando estão enterrados, não estão enterrados, né, o santuário shintoísta, né, estão sacralizados criminosos de guerra, né, o Tojo, por exemplo, que era o primeiro-ministro, né, criminosos de guerra e homenagens a pessoas que supostamente defenderam o Japão Imperial. Ali você tem homenagens e sacralizações, né, no templo shintoísta, né. Que faz um eco, e aqui, atenção, não é analogia, não é uma comparação, mas mostrando como religião política se manifesta de uma forma japonesa também, até em outros cenários, né. Porque o santuário, ele é shintoísta, mas ele não é Uhum. shintoísta por si só, ele é shintoísta político, né. Não conheço, não estou familiar com algum termo, por exemplo, vocês têm o sionismo, né, o judaísmo político, né, o islã político também, que são manifestações políticas de religiões e são intensamente plurais e também problemáticas e carecem de análise. No Japão você também tem esse cenário, não num nível tão presente, não num nível tão, colocado como o sionismo político, mas você tem isso também como uma forma de discurso, isso que eu acho muito interessante, né. Como esse modelo, né, teórico de extrema-direita, ele também tem ali, em suas devidas medidas, uma aplicação ali. Uhum. Mas o Koizumi, né, e aí falando depois dele você vai ter uma figura central, é o Shinzo Abe, né. O Eu queria muito te ouvir falar sobre o Abe, né? né, Porque, salvo engano, ele fica 4 mandatos? eu não sei quantos mandatos, ele tem um mandato um pouco curto de 1 ano, aí Aham, depois ele vai ter um mandato muito longo, né. E ele é uma figura aham, muito curiosa, né. aham. O primeiro mandato é de que ano mesmo? O primeiro mandato dele é 2006 até 2007, Sim, que sim. ele começou setembro a setembro, ele ficou 1 ano Uhum, mesmo. Ele queria um novo país, inclusive ele é uma figura muito interessante, porque muito, muito, muito interessante, porque ele é até hoje o primeiro-ministro mais jovem a assumir o cargo, né, até hoje ele é o mais jovem. Ele foi o primeiro primeiro-ministro que nasceu depois da guerra, muito uhum. interessante isso também. Né, ou não nasceu num cenário de guerra, né, enfim, né. E também o primeiro-ministro ficou mais tempo no cargo, né, ele tem Aham. essas 3 coisas ali. Claro que nesse primeiro momento ele fica só 1 ano, né. Deixa eu De só deixa eu só fazer só uma deixa aqui, desculpa, sim, Jojo. sim. De novo, eu um leigo falando, né, Uhum, muito na linha do que eu li na linha de economia política internacional. A gente lia muito sobre o Abenomics, né, que é a política econômica do governo Abe, algumas iniciativas multilaterais, né, tentativa de construção de acordos multilaterais justamente para escoar a produção, enfim, recolocar o Japão dentro disso que a gente está chamando de uma ordem liberal internacional, né. A gente lia muito sobre também o papel que o Japão tinha, por exemplo, nos gansos voadores, e numa discussão, um pouco mais fora, assim, do meu campo de atuação, a gente lia muito sobre o soft power japonês, né, hum. salvo engano você chama isso de Cool Japan, ou alguma coisa assim, né. Que também compunha ali um novo pacote, talvez um novo momento da política japonesa. E muito atrelado, claro, a gente sempre pode retroceder a essa desgraça do historiador, né, sempre tem raízes anteriores, mas a desgraça e a bênção do historiador, né, que também nunca Sim. cai no presentismo, que é sempre vazio, mas, isso tudo esses termos que eu citei ficam sempre muito ligados ao governo Abe, né, Hum. aos governos Abe. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Mas é bom que você falou para contextualizar uma coisa.
muito do que o pessoal entende do governo Abe não é do primeiro, é do segundo. Até porque o primeiro foi muito curto, Aham. mas você tem um momento de transição. É claro, o Japão, até por ele ser parlamentar, a figura do primeiro-ministro ela tende a mudar bastante. Há pouco espaço, sim, para uma figura personalista surgir, né? É um pouco difícil, muitas vezes vem como um cargo de transição, até uma questão ali um pouco mais profissional mesmo, né? Pouco espaço político, pouca coisa, né? Depois do Murayama, você vai ter outros, né, que vão ficar 2 anos no máximo, né? O Koizumi é que na verdade é o primeiro, não é o Abe. Uhum. Também na minha visão não é o Abe. Quem Uhum. começa uma visão mais personalista é o Koizumi. O Koizumi ele Uhum. fica 5 anos, né, 2001, 2006, né, início de 2001, final de 2006. Ele fica muito tempo, ele cria esse personalismo na política. Não é à toa que ele vai colocar o filho na política também, né. O filho tá atuando na política, ele tá no gabinete governista atual, né. Ele tem muito dessa figura, ele tem essa guinada nacionalista, é ele que coloca nas rédeas. O Abe, em primeiro lugar, na verdade, ele tem um governo muito atribulado, né, muito do que o Abe conhece vai ser, 2010, né. E é muito curto, assim, mas é interessante como esse outro Abe ficou pra fora da história, né, ficou pra fora, né. Eu não me vejo como historiador, mas eu faço pesquisa na história, então espero estar honrando, assim, os métodos da história também, né, fontes primárias, né, tratando disso. Ele é um governo que inicia com uma certa esperança, um governo jovem, né. Eu acho interessante como todos os outros nasceram em 37, eles nasceram, o Abe nasce em 1950, né, não sendo etarista aqui, mas também ele tinha uma outra visão de mundo, né, ele queria deixar para trás o regime do pós-guerra, né, colocar uma nova visão de nação, né, ele tinha, essa ideia. Só que ele tem um governo um pouco muito, na verdade, atribulado com alguns escândalos, né, ele consegue algumas coisas interessantes, né, coisas muito mudadas, que ele tem, uma revisão na lei de educação, porque ele colocou ética, e ética é uma matéria nas escolas como matéria obrigatória, né, ou um assunto obrigatório, não uma matéria separada, né, mas um assunto obrigatório, né, e começa a ter não, tipo assim, abrir um espaço político para que a educação ela comece a ser alterada, altercada, né, muito de influência daqueles grupos que eu falei anteriormente, do qual o Abe já tinha membresia, né, principalmente a Nippon Kaigi. Ele foi criticado durante o governo dele, né, principalmente por ele fazer um gabinete só de amigos dele, né, e ele teve algumas crises, ministeriais, né, dos ministros dele falando dando declarações um pouco polêmicas, né, e assim, nada a ver com política externa ou segurança internacional. Vou citar aqui o ministro da saúde, né, ele tem outras funções também, que era o Yanagisawa. O Yanagisawa, se referiu a mulheres como máquina de fazer bebês. Olha que absurdo, né. É. Isso aconteceu em 2007, né. Justamente do Abe estava falando que queria maior espaço para mulheres trabalhadoras, né, mas ele se refere a mulheres, como máquina de fazer bebê num contexto da questão da taxa de natalidade do Japão, né. Uhum. Você tem a questão de corrupção, né, inclusive um ministro, ele tira a própria vida, né, o Matsuoka, que era da agricultura, né, ele teve alegações de corrupção, né, durante o governo ali do ministro dele, né, e ele tira a própria vida, né, devido à pressão e outras questões assim, né, de fato ele era um ministro corrupto, né, de fato ele desviou dinheiro, fez outras coisas, né. Teve outras questões de governo, pensão, só que principalmente o Abe, ele faz uma coisa que o Koizumi não faz. De novo, ele trata das mulheres de conforto, né. O Koizumi, embora ele tenha visitado e iniciado muito esse processo da visita ao Santuário Yasukuni, sempre que o Santuário Yasukuni é visitado, existe reação na Coreia e na China, né, existe sempre a reação, quem inicia isso é o Koizumi, só que o Abe é que começa esse início, a partir de novo das mulheres de conforto, mas não limitado a elas, de que o revisionismo histórico é ferramenta política. É ele Uhum. quem coloca isso. Ele reacende essas tensões, colocando que não haviam evidências de que essas mulheres, estavam sendo coagidas a fazer isso. Ele não está falando que não aconteceu, ele também não está falando que não eram escravos, mas ele está duvidando das evidências. Isso é o ponto inicial. Como que
ou hoje em dia, pessoas que falam que eram prostitutas normais, pessoas que falam que eram, uma profissão bem vista, pessoas que falam que nunca aconteceu, pessoas que falam que, são pessoas do qual a Coreia paga para poder tentar fazer shaming, a estratégia de shaming no Japão, e todo tipo de discurso revisionista que tenta alterar a história de diferentes formas, né, geralmente, com palanques políticos de organizações políticas, né. Eu citei agora grupos que eram majoritariamente, masculinos, mas você tem o surgimento, por exemplo, da Soyokaze, outros grupos também acho que não, né, o Soyokaze é muito grande o suficiente, né, e outros grupos são linkados ao Soyokaze e outros assim, né. Outro também é muito importante, é a Nadeshiko Action, né, que são grupos de majoritariamente mulheres que advogam contra, né, que também evidenciam uma estratégia política, né. Porque se você tem mulheres falando sobre isso não é misoginia, né. É uma estratégia muito, ela é pensada dessa maneira, né. E isso que é muito interessante, né. E essas pessoas, assim, antes que fale, porque entra muito na questão, assim, como assim tem organizações controlando? Não tem organizações controlando, né. São manifestações civis de extrema direita. Elas têm sites, né, têm perfis, manifestações são gravadas, não é algo escondido, é algo publicizado, é algo evidenciado, e uma coisa que tem-se lá é a intensa organização disso, não é burocratização, né, mas a organização disso, como isso é formado como uma associação. Isso é uma manifestação muito interessante, mas enfim, o que que o Abe fala? Ele fala um discurso de que não havia evidências, inclusive vai tentar advogar lá nos Estados Unidos, em visita, para que a controvérsias de mulheres com conforto não seja abordada nos Estados Unidos, né. Principalmente depois vai ter também, questão educacional, né. Tipo assim, não coloquem isso em livro didático, vai ter tudo em livro didático nos Estados Unidos também. Só que o que que ele fala na época, o Bush, né, ele recua da declaração que ele dá para a China, né, ele faz essa declaração dentro do Japão. Mas quando ele vai para os Estados Unidos falar com o Bush, ele dá uma recuada e fala, desculpas que mulheres tenham sido colocadas nesse tipo de circunstância com o Japão. Então, o Abe, quando ele vai se direcionar aos Estados Unidos, ele recua desde o primeiro governo dele, no segundo também, ele recua com relação aos Estados Unidos. Com os Estados Unidos, geralmente, ele não fala esse tipo de coisa, ele não tem esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude é feito em arenas onde ele fala em japonês, onde ele fala em japonês para uma audiência japonesa. Ou quando diretamente a China pode entender, obviamente por tradução, esse tipo de coisa. Fala-se em arenas onde a Coreia pode entender, Filipinas e outros atores podem entender. Em áreas onde é uma audiência que é, fura a bolha, né, porque o que acontece nos Estados Unidos fura a bolha. O que acontece no Japão, não, né. Uhum. E nesse cenário, nos Estados Unidos ele recua. Eu não sei se muitas pessoas têm imagem do Abe como uma pessoa, eh líder liberal, né, ou uma coisa nesse sentido, na verdade, pelo contrário, na verdade, ele vai ser muito conservador, tanto comigo também, né. Eu acho que o pessoal tem uma imagem do Abe muito daquilo que o Abe se vendia e que o governo e também o gabinete vendia dele, né. Enfim, né, e isso tudo Entendi. sobre o primeiro governo até 2012, assim, que vai ter a zona de transição, que ela é instável, Uhum. né, você tem mudanças de governo de novo, aquele esquema, né, mudança de governo ano após ano, você tem todas as questões de Fukushima, que estava tensionando, Sim, né. sim, sim. Um outro partido vai, assumir o governo, né, o Partido Democrático, né, geralmente referido como o Partido Democrático. Ele tenta uma reaproximação com outros, PDJ, né, seria Partido Democrático do Japão. O PDJ ele vai tentar uma reaproximação com a Ásia que não dá muito certo, né, isso que eu acho muito interessante, e também foi um período muito curto para isso acontecer. Ele tenta também alterar a presença militar dos Estados Unidos, né, você tem uma mudança de paradigma total, assim, nessa região de transição. Só que eles não conseguem, né, isso muda bastante, né, principalmente por instabilidade, né, e não instabilidade interna, né, muito da configuração do mundo, né. Fukushima não ajudou, né, o governo principalmente foi visto como, demorado a responder a esse quesito, né. E teve todo esse embaraçamento interno que não concluiu muito da reaproximação com a Ásia. E aí o Uhum. PL dele volta a ter a maioria no Congresso. E spoiler, eu falei de Entendi. Fukushima aqui, que eu falei muito da questão do PDJ, mas o PLD também não respondeu a Fukushima, né.
E depois do Abe você vai ter outros políticos do PLD, né? O Abe volta em 2012, né? A Fukushima ainda está lá, né? Ainda não foi respondido, então é uma culpa dupla, né? Não é só de um partido ou de outro, né? Você tem todo o governo japonês ignorando Fukushima, e isso dá toda uma proliferação interna de, tipo assim, e também dessa reaproximação com a Ásia, o que se fazer, o que se não fazer, política de segurança, política econômica, é todo um caldeirão. E o segundo governo Abe, ele é a consolidação dessa guinada nacionalista. E aí que Uhum. o Japão, infelizmente, né, ele vai tomar uma linha nacionalista como pilar central, né? Ô, Jojo, a gente tem pouco tempo, né? Claro que vai Não. ficar muita coisa de fora, mas eu queria aproveitar para te pedir para falar um pouco sobre o final, né, do governo Abe. Todo mundo sabe, né? Enfim, final trágico, né? Inclusive foi vítima de um atentado e tal. O que que isso Sim. significa, né, nessa discussão toda? E te perguntar, claro, você vai ter que voltar porque ficou tanta coisa de fora. Eu não falei A das gente vai ter que Abenomics, é você vai ter que verdade. voltar para falar só sobre China, entendeu? Relação Sim. entre Japão e China, que não vai dar para a gente abordar Hum. nos poucos minutos que temos, né? Mas eu acho que, já que você falou muito, principalmente do segundo governo, né? A marca que o Abe deixa, diferente dessa impressão, né, de um liberal e tal, é o recrudescimento desse nacionalismo. Mas eu acho que a gente poderia talvez caminhar aí para uma conclusão de um fechamento do governo do Abe, até, enfim, o fim trágico e o dele e o que isso significa, né, para o jogo político doméstico japonês. E, claro, se você quiser acrescentar outro tema, é sempre muito bem-vindo. Eu não falei das Abenomics, como ela acontece justamente nesse final, eu queria aproveitar para falar qual que é o legado dele. Porque Uhum, as Abenomics são um legado. 2012 até 2020, que é o final dele, durante a pandemia, inclusive, você tem as Abenomics, que geram esse legado misto, porque elas falham em aumentar a produtividade do Japão. uhum, Parece ter encerrado a deflação, que depois da pandemia volta para a inflação, o Japão vai ver inflação pela primeira vez. E ela era um programa de 3 flechas, que primeiro, uma política monetária ultra flexível, e com isso o uso flexível da política fiscal, eu creio que o pessoal que entende de economia fala do yen carry trade, que ele vai crescer nessa época, né, os juros baixíssimos, né, uhum, e reformas estruturais, né, principalmente o aumento da produtividade. Não consegue aumentar a produtividade direito, mas consegue conter a deflação em certa medida. Você tem o Banco Central do Japão, Nippon Gakko, com novas métodos, quer acender essa inflação, compra de ativos, né? Você tem essa imagem do Abenomics, que foi vendida muito para o externo, de um líder liberal, né? E parece mesmo, de fato, né? E o Cool Japan, que inclusive tem a origem na música, né, da revista Cool Britannia, né, que é um termo, né, daquele período do orgulho britânico, né. Essa estratégia do Cool Japan é a definição, eu diria, do Nai mesmo. Eu acho que, muito se fala do soft power da Coreia, eu concordo, mas o Cool Japan ele é quase textbook, assim, é um caso muito emblemático, assim, tá ali no livro, né. Porque esse público-alvo, o Kudjapen, ele é uma forma de mascarar tudo que o Abe fez nesse segundo governo. Eu acho que daria para falar só sobre o segundo governo. Tô falando aqui pontos gerais, assim, só para encerrar bem rápido mesmo. Você tem esse charme, esse encanto. E eu gosto de definir o Kudjapen citando o Eduardo Said. O Eduardo Said fala do orientalismo, que é a forma que o Ocidente enxerga o Oriente, entre aspas, colocando aspas aqui, como uma forma mistificada e uma forma criada. O Ocidente cria este Oriente. Afinal de contas, o que é Oriente? Eu gosto sempre de dar um exemplo, perguntar assim: em qual país se passa Aladdin? Ou melhor, qual cultura é o Aladdin da Disney? Melhor, né? Não tem resposta, né? Arquitetura de uma coisa, música de outra, etc. Peçaria de outra. Não tem definição. O Japan é o quê? Por que eu tô falando do orientalismo? Ele é a instrumentalização dessa mistificação que o Japão tem, usada pelo próprio Japão de uma forma muito inteligente, né. Esse que é o soft power, né. uhum, Não é só a influência pela cultura, é como se usa essa cultura, né. O interessante. que sai pra fora não são obras críticas do Japão, e tem muito, tá. Não é, ou até mesmo artistas que são muito críticos do Japão, essa imagem crítica não sai dele, sai o quê? Alguma coisa fofa, alguma coisa charmosa, comércio, culinária, sai muito pouca crítica, né.
Isso é uma forma de soft power, isso é uma forma de manipulação, e até emocional, vamos dizer assim, mas cultural principalmente, de que o Japão é pacifista, que o Japão é militarista, e o Japão de fato é pacifista. Todas as vezes eu falei que é o quê? Ele querendo revisar, ele querendo, eu digo assim, o Congresso querendo revisar o artigo de uma forma diferente. Ele querendo resolver a questão das bases militares. Ah, para tirar os militares de lá? Depende. Para tirar os militares é no sentido assim, os setores da política querem remover os militares para que o Japão tenha mais autonomia. O outro lado, ou outros lados, querem um rearmamento para que as bases sejam do Japão, para que o Japão tenha um exército adicional, para que se aumente as tensões mágicas da China. É muito interessante como essa disputa de narrativa acontece. E a forma como o Abe terminou, você tem recorde de longevidade do negócio, só que você tem uma sequência de falta de popularidade, de questões de corrupção, de coisa, mas a pandemia de Covid, né? Você tem as Sim. Olimpíadas, as decisões da Olimpíada foram muito impopulares, né? Foi, de fato, Ah, arruinou completamente a popularidade dele e a gestão sanitária dele foi muito condenada. Eu acho que o que fica de legado, e aí para encerrar mesmo, é que embora o Japão nesse década de 90 para cá, ele tenha consolidado o domínio do partido, parcerias internacionais, ele deixou uma visão não cumprida, que é uma guinada nacionalista que não se totalizou, né, não conseguiu equipar a democracia, ou uma guinada pacifista que também não se consolida, né, que o exército ou as forças de autodefesa vão para lá, vão para cá, a economia vai para lá e vai para cá, você tem um legado muito ambíguo disso, um legado em disputa, de várias pessoas querendo ocupar esse espaço para trazer uma visão responsável da história, uma visão responsável da ciência, do uso da energia, do uso da cultura, de uma visão crítica do mundo, e do mesmo lado, primeiro-ministros como a Takaichi Sanae, como o Koizumi Filho, como outros, que tem uma visão mais linha dura disso tudo. Não sei se vai ser assim o governo dela, mas que foi uhum, assim a trajetória política dela, certamente é. E isso tudo com o quê? Partidos de direita extremista crescendo, partidos que se engajam na defesa de violência política, não falar violência política, mas se engajam. Vou citar aqui o Sanseitou, né? O Sanseitou é um partido que argumenta, é um partido que pela primeira vez fala de invasão silenciosa. Você tem outros partidos que falam de dinheiro judaico na mídia. Olha que maluquice que se torna. uhum, Isso está um cenário em disputa que o assassinato político do Shinzo Abe, ele não parece tão distante, ele não parece um ponto fora da curva. Ele parece, tipo assim, o ponto máximo da onde todo esse cenário está se encaminhando, né? entendi. É enxergar além desse rodapé da Ásia, é enxergar além a Coreia é mais que um rodapé, a Filipinas é mais que um rodapé, Indonésia, crescimento da Indonésia, enfim. Eu acho que o que está tendo nesse caldeirão assim é uma visão um pouco tenebrosa. E eu sou um pouco Uhum. pessimista disso. Eu espero que eu não tenha que vivenciar um outro país tão grande como o Japão se engajando em mais e mais violência política, em mais e mais esse cenário tenebroso que a gente está vivendo. Jojo, olha, eu adorei conversar com você, de verdade, assim, que bom que você foi muito paciente comigo, né? Não, não. Obrigado por Eu falar queria, tanto eu que eu queria falo. deixar no ar também registrado que você terá que voltar, né? Porque tem tanta coisa que eu queria te perguntar que a gente não conseguiu cobrir nesse episódio, né? Uhum. Sendo uma delas, como que a política externa japonesa lida, né, com essa conjuntura mais recente, né? De Trump para cá, com a ascensão, por exemplo, de um movimento, enfim, um movimento internacional de investimento em segurança e defesa, como o Japão enquadra a China, né? Mas também a gente poderia fazer um episódio só sobre Cool Japan. Ó, eu tenho um filho de 9 anos que é apaixonado pelo Japão, ele quer aprender japonês, ele faz Duolingo de japonês, ele quer morar. Ele tem 9 anos e o projeto de vida dele é morar em Tóquio, né? Uhum. Então, assim, impressionante a capacidade, né, que a cultura japonesa tem de atração de muitos jovens no Brasil. Né? Certamente. É claro que a Coreia do Sul também tem, mas assim, Japão tá muito, e Coreia do Sul são dois exemplos assim muito interessantes que a China, por exemplo, não tem, tá tentando ter, né, a mesma
Olha, Mas enfim, esse são tantos episódio eu vou temas. odiar. Hã? Porque eu vou ser muito crítico nesse episódio, né? Não, mas Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.